Shalom, vou fazer um comentário de Mateus capítulo 15, do verso 22, 23, 24, vou estar lendo aqui para vocês verem. E mostrar para vocês que todas as Bíblias que a gente tem por aí está traduzido de forma errada. E eu estava aqui num site de debate aramaico assírio, da Igreja do Oriente, onde até um outro aramacista falou que Paulo Yonan, ele fez essa tradução de forma errada, compreendendo igual os gregos. Até Paulo Yonan no site comenta que vai corrigir o texto lá onde ele também errou, embora mesmo seja um falante de aramaico nativo. É interessante ver que a pessoa reconhece, né? Então no texto aqui diz que os discípulos pediram para que o Mashiach curasse, libertasse daquele demônio e não mandasse embora. Porque a palavra que foi utilizada aqui, Shariah, ela tem significado positivo e negativo. Então, eu tenho feito muita tradução do Culteriano polipecesto, que muitas vezes talvez você pode achar traduções do inglês e muitas vezes não está seguindo nem o que está traduzido, o que está falando ali do manuscrito. E assim igual a Peshitta, tem pessoa que diz que está traduzindo a Peshitta e muitas vezes larga a Peshitta e vai seguir o texto grego e não traduz o que está ali. É por isso que a gente tem que saber ler aramaico. Muitas vezes você pega uma obra aí traduzida do Culteriano, do polipecesto, da Peshitta, e não é aquilo. Por isso que muitas pessoas perguntam, qual a melhor Bíblia que tem no momento? Eu sempre falo, o bom mesmo é saber aprender a ler aramaico. E muitas vezes eu tenho minhas páginas aí no Face, tá, onde eu faço tradução. Eu vejo que as pessoas vão lá, pega, copia e compartilha e tira meu nome, né? Não dá os bônus para mim. Eu não importo com isso também não. O que importa é que os caminhos arruinados sejam planados, esclarecidos, né? As pessoas podem ver qual e como péssimo é, muitas vezes, certos textos vindo do grego. Por isso que Paulo Yonan também pegou e falou assim, comentou, né? Que foi falado e ele pediu às pessoas que ensinam que o grego é o texto original e que a Peshitta é a tradução do grego, mostrasse aonde então o aramaico tinha um erro de tradução, que não compreendeu a palavra grega e traduziu de forma errada. Então ele disse que foi recebida somente a grito de grilos, ou seja, ninguém conseguiu mostrar para ele, ou seja, só ciscou e não mostrou nada, não esclareceu nada. Porque quando a gente faz a pergunta inversa, por exemplo, você quer que eu mostre para você quantos erros do grego que traduziu de forma errada do aramaico? Eu tenho um monte, nem se dá para falar, né? E muitas vezes coisa que o grego mente, né? Ele vai por conta própria, que não existe nem cabimento, né? Você já viu salgar alguma coisa com fogo? Né? Isso não existe, né? Desde quando a sabedoria de um pai é justificada pelos seus filhos, né? Isso eu já tenho vários textos. Então, se for mostrar as palavras, as coisas erradas, polissêmica, que o grego traz, é piada, né? Então eu estou aqui com o Culteriano aqui, eu vou fazer a leitura do Culteriano, né? Para vocês verem aqui. Então aqui está o verso 22 do capítulo 15. Vamos lá, né? Deixa eu passar o mouse aqui para vocês acompanhar aqui melhor aqui as leituras onde eu vou estar lendo, né? O Arra, antiterrada cananite de pecade, minerune mini, te ruma, haluf, kaya, wa kaya haute, wa mar, et hachem ali, maribre de David, para ti, Bishaite demet debra, mini, aide, shadi. Então aproximou-se dele uma mulher, né, cananita, e rogou para ele, pediu para ele, e clamava, né? Rahem significa misericórdia.
filho de Davi, né? Maribre de David. Tenha misericórdia, meu Senhor, filho de Davi. Minha filha, ela é muito maltratada e está sob o comando da mão do demônio. Isso aqui significa mão, através, né? Conduzida, né? Ishaid significa maltratar. Metidebra está sob o comando, né? Então aqui ela disse para ele, né? Meu Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, pois a minha filha, ela está sendo maltratada e está sob o comando de um demônio. Shad significa demônio, que do hebraico vocês conhecem como shedinho, que é o plural, né, de demônios, né? Então aqui o Cuteriano, ele tem uma leitura mais específica, ele dá mais detalhe, né? Então vamos lá. Wahulá, Yable, Petigamá. E ele não deu nenhuma declaração, ou seja, então quando ela clamou por ele ficou calado, não deu nenhuma declaração para ela. Então aí quem veio e aproximou dele foi o seu discípulo, né? Carubu, Talmidal, né? Então aproximou-se dele seu discípulo, que Talmidal no hebraico vocês conhecem como Talmudim, né? Que é o plural, né? Benin, Awa, Mené, o Amarin, Awa, Le, Shari. Essa é a palavra polissêmica que eles feiram e traduziu de forma errada. Derra, Kaiá, o Etia, né? Então, Etia Batrim, né? Então, o seu discípulo aproximou-se dele e disse para ele: cura, liberta, solte-a, né? No sentido do demônio, né? Porque ela grita muito atrás de nós. Então, é onde sua Bíblia traduziu errada. Quando você vem aqui na sua Bíblia, veja aqui, ó. E Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram e lhe disseram com insistência: despede-a. Esse é o erro. O discípulo não mandou. Pelo contrário, pediu para que ele curasse ela, libertasse ela, para que ela fosse liberta e não mandada embora. Quando você vem aqui nos tradutor, também todos eles aqui, ó, seguiu de forma errada. Veja aqui, ó, tá vendo? Ó, todos, ó, despede-a, né, manda embora. E assim todas as traduções estão de forma errada. Portanto, quando você vem aqui no Cuteriano, vamos pegar a palavra aqui para vocês verem aqui, ó. Aqui tem um monte de significado, né? Mas vamos aqui no significado, aonde é o sentido correto. Vamos lá. Para ser afrouxado, desmarrado, para ser libertado, ser demitido, ser julgado inocente, perdoado de um crime, ser liberado de um feitiço, né? De um demônio, né? Então por isso que eu falo, o aramaico, ele nos traz resposta, e você pode observar que pela maneira e pelo fato acontecido aqui, né, o Mashiach, ele não ouviu a mulher, não deu nenhuma declaração. Essa resposta que ele segue aqui no verso 24, ele responde seus discípulos, né? Vamos colocar. Ele responde seu discípulo no verso 4. Rudin ená, o amar lehuni lá, né? Então ele respondeu para eles, né? Eshtad, rat, elá, batari, ená, halik. Aqui o Mashiach, ele responde rebanho, aqui ele não diz ovelha. Aná significa que todo rebanho de gado pequeno, né? Então ele disse para eles: eu não fui enviado a não ser para o rebanho da casa de Israel.
Mini Beit Israel. Aqui a Peshita aqui ela traz ovelha, né, no 24. E ó, Herbe significa ovelha, mas aqui ele traz Ana, significa rebanho, gado pequeno, né? Então aqui que inclui cabrito, todo tipo de espécie de gado pequeno, né? Então vocês veem aqui no verso 24 que ele responde ao seu discípulo que não foi enviado a não ser o rebanho da casa de Israel, né? E aqui no verso 25, Haidin ri. Então ela, ri significa ela, né? Aproximou, né? E, ó. Então a palavra na aramaica aqui, aí diz que ela veio e insistiu, né? Haidin ri, Krabet, Sagat, Le, o Amar Le, Mari, Edar Nai. Então ela veio e prostou diante dele e adorou e afirmou para ele: meu Senhor, ajuda-me. Veja que agora que ele vai dar a resposta para a mulher no verso 26. Eu vou fazer a leitura aqui junto com o Cuteriano, Paulo Pesces, que tem hora que eu vou utilizar a Peshita e conforme a hora eu vou utilizar o Cuteriano aqui, né? Então, Amar-lhe lá, Shapire, Leme Sab Lechama, Rabenaya, Ur, Mari, Menal, Lecaleb, né? E ele foi e disse: não é lícito pegar o pão dos filhos dos homens e dar para os cães. E a mulher vai e insiste de novo, né? Vamos lá, na resposta dela, né? Ridine, a marido. E ela foi, então, depois disse: Ain, Mari, Ap, Caleb, né? Então, meu senhor, os cachorros, né? O aquele mini, partute, denepeline, mini, parturá, o amarihune, o raim, né? Então ela foi e respondeu para ele e disse: meu senhor, os cachorros também, eles comem do que cai da mesa dos seus donos e eles vivam. A palavra viva não aparece em nenhum texto grego, somente no aramaico, né? Então o Mashiach vai e responde para ela, né? Hadin amar li Ishua hu antite rabá ri haimutak, né? Então ele foi e disse para ela, Yeshua, para a mulher, antite significa mulher, rabá, grande é a sua fé, nehuela aqui, aiká, tzabana, ante, ue ata Asit, Batre, Minhi, Chatá, né? Então ele foi e disse para ela: seja feito de acordo com a vontade da sua fé. Tzabana significa de acordo com a sua vontade, né? Então, na mesma hora, a sua filha, ela foi curada. Então, aqui o texto aqui não tem nada a ver com mandar embora que o seu discípulo rogaram e pediu ele. O seu discípulo também foi insistir para que o Mashiach curava. O seu discípulo aqui ficou com compaixão daquela mulher, né? E no momento ele não tinha atendido nem a mulher e nem o seu discípulo. E depois ele dá a resposta para o seu discípulo primeiro, que não foi enviado a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Então quem por aí ainda não faz parte do rebanho, continua perdido, mesma coisa, né? Porque o Mashiach era judeu, israelita, e foi enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. A parábola que as pessoas gostam tanto de citar sobre as 100 ovelhas, o aprisco ali é Israel. Então quem está fora do aprisco de Israel ainda é uma ovelha perdida. Se você não foi encontrado e não foi retornado para a casa de Israel, continua perdido do mesmo jeito. Mas então aqui para vocês verem como o aramaico é interessante e corrige os erros do grego, e muitas vezes as pessoas ao traduzir a Peshita não prestam atenção em palavra polissema e cometem muitos erros. Então, como eu sou autodidata em aramaico, então eu tenho feito esse trabalho para levar o povo à verdadeira cultura israelita
o Mashiach nasceu Yahud, viveu como Yahud, como toda sua família. Então esse cristianismo que se encontra por aí, ele não tem nada a ver com o Mashiach. Ele é um cristianismo helenizado, paganizado. Então, Shalom, Eritraot.